Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal dos Diáconos Permanente da Diocese de Guarulhos, eu sou o diácono Genivaldo. Estamos hoje no dia 28 de fevereiro, sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. E o evangelho de hoje, ao qual meditaremos, é Marcos 10, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram em torno dele para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem divorciar-se da sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Marcos 10, versículos do 1 ao 12, encontramos seu paralelo em Mateus, capítulo 19, versículos do 1 ao 12. Marcos propõe, a partir deste capítulo 10º, 4 instruções básicas destinadas às comunidades cristãs que vivem no mundo. As questões são o matrimônio, as crianças, a cobiça e a ambição. E em todos esses casos, Jesus se põe ao lado das pessoas mais frágeis. A indicação geográfica dada por Marcos no início do Evangelho é muito importante para entendermos este Evangelho de hoje. Jesus conclui o seu ministério na Galiléia e parte agora para a Judéia, indo em direção a Jerusalém. Na Galiléia, Jesus é reconhecido como mestre, e sua fama chega até o outro lado do Jordão. Na Judéia, porém, iniciam novos desafios, como a provocação dos fariseus, maldosos, que colocar o mestre à prova. É lícito ou não se divorciar? A lei de Moisés, que encontramos em Deuteronômio 24, versículos de 1 a 3, tentava proteger o direito das mulheres, mesmo concedendo vantagem ao homem, pois, na filosofia da época, favorecia a parcialidade em favor do homem. A lei do divórcio era uma concessão em regime de mesquinhez, que muitas vezes se interpretava com perigosa leviandade, ao definir esta coisa vergonhosa de que fala a lei. Os fariseus querem pôr Jesus à prova, num assunto tão central como o matrimônio. Apresentam a questão partindo da lei de Moisés, supondo que Jesus, mais do que propor uma interpretação alternativa, invalide a lei. Marcos imagina uma discussão pública, na presença da multidão, uma vez que o matrimônio era de interesse de todos. E Jesus aceita o desafio no terreno da Torá, referindo-se ao Deuteronômio e ao Gênesis, que contrapõem a lei de Moisés como o projeto original de Deus, que busca a igualdade dos cônjuges, a entrega total e duradoura que unifica homem e mulher numa só carne. Moisés legalizou o divórcio por causa da dureza dos vossos corações, mas o que Deus uniu jamais deveria ser separado. E Jesus responde com sabedoria e prudência. No matrimônio, homem e mulher tornam-se uma só carne, que jamais poderá ser separada. Apesar dos ataques da Igreja, ela segue firme na sua doutrina
dada por Jesus. Em casa, os discípulos perguntam do mesmo assunto, e Jesus, com sabedoria, não deixa nenhuma dúvida sobre o tema. A explicação aos discípulos em particular consiste em tirar do que foi dito, onde na última cláusula supõe uma legislação mais igualitária. A Gaudium et Spes, no seu número 48, diz que a comunidade de vida e de amor dos esposos, fundada e estruturada com as leis próprias pelo Criador, estabelecida sobre o pacto conjugal, ou seja, sobre o irrevogável consentimento pessoal em atenção ao bem dos esposos, dos filhos e também da sociedade. E esta ligação sagrada escapa ao árbitro do homem. Peçamos ao Senhor que abençoe e proteja todos os casais, unidos pelo laço do sagrado matrimônio, e com o amor de ambos possa superar todas as dificuldades ao longo da sua convivência. Irmãos e irmãs, desejo a todos um excelente e abençoado final de semana, e que Deus, na sua infinita misericórdia, vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.